Querido, glória a Deus. Te desconecta de tudo aquilo que possa te desconectar do Senhor. Volta a tua atenção para aquilo que será ministrado. Volta a tua atenção para aquilo que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas ao seu coração. Amém? Fecha os teus olhos, querido. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais uma semana. Pai, que nós possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra, que nós possamos crescer mais em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo, Senhor, imponho minhas mãos sobre cada família aqui representada, sobre cada um destes, Senhor, que aqui estão. Pai, que eles sejam ricamente abençoados, Senhor, que chuva de bênçãos venham sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam receber uma palavra, Senhor, que vem dos céus, uma palavra, Senhor, de sabedoria, que eles possam sair daqui, Senhor, completamente cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus por mais um devocional, por mais um momento juntos, mais uma semana se inicia. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandiosamente ao seu coração. Afinal, antes de falar com você, Deus fala primeiramente comigo. Então a palavra, quando é ministrada antes para você, é ministrada no meu coração e eu vou compartilhar algo com você. Muito Deus falou ao meu coração. E o tema para nós começarmos essa semana é aprendendo sobre os tempos e as estações. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 2, a palavra nos diz o seguinte: há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Vamos parar até aqui, porque, se não me falha a memória, são mais ou menos 28 pares. Os tempos, eles descritos por Salomão, eles vêm em pares. E o mais interessante de tudo isso é que todas as vezes que Salomão fala sobre tempos e estações, ele sempre está trazendo algo relacionado a relacionamentos. Afinal de contas, a nossa vida é regida por relacionamentos. E se não soubermos o relacionamento, se não soubermos o tempo certo das coisas acontecerem em nossa vida, se não estivermos ali dentro das estações certas, nós iremos querer viver algo que não estamos no tempo de viver. Por isso que é tão sábio entendermos o tempo que nós estamos passando, porque aquele que sabe o tempo que passa, ele não perde a oportunidade, seja de plantar ou seja de colher. Porque nessa época, queridos, Salomão trouxe à baila, ele trouxe ao assunto falar sobre tempos e estações voltados para a agricultura, porque naquela época era uma forma de você entender aquilo que se passava na vida. Querido, existe um momento em que você aprende, que você é criança, existe um momento que você é adolescente, aquele momento que você está meio rebelde, o momento que você está naquela transição de adolescência para adulto, o momento que você se torna adulto e o momento que você se torna aí experiente, sábio, não é verdade? Só que o mais interessante de tudo isso é que muitas das coisas que você fez quando era novo, provavelmente você não faria hoje, porque são estações completamente diferentes, são maturidades diferentes. E olha só o que diz aqui no versículo 2, ele diz assim, ó, há tempo de nascer e tempo de morrer. É justamente essa fase da vida que eu estou comentando com vocês. Existe o tempo que você nasce, o tempo que você morre, ou seja, a nossa vida ela é passageira. Então guarde esse primeiro princípio com você. Tudo na vida é passageiro, principalmente a nossa vida. Esse é o primeiro princípio que eu quero que você guarde com você. Tudo na vida é passageiro. E a partir daí nós vamos começar a construir toda uma estrutura de sabedoria. Depois ele continua, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Sabe uma coisa interessante, queridos, que eu já conheci muitas pessoas querendo viver aquilo que nunca plantaram, querendo colher aquilo que nunca pararam para semear. Você quer que eu te dê um exemplo? Sabe aquele jovem que de forma imatura busca se relacionar no tempo onde não é o tempo de se relacionar? Então aquele menino, às vezes ele tem 15 anos, tem 16 anos, ele tá buscando se relacionar, ele tá buscando uma namorada, que quem vai sustentar a namorada nem é ele, é o pai dele, porque ele não tem condições o suficiente para poder bancar uma mulher. Porque, querido, entenda uma coisa, guarde isso pra você, seja você solteiro ou você que tá namorando. Relacionamento, ele precisa ter um propósito. O relacionamento sem propósito, ele se torna vazio. Quando você tem um propósito no relacionamento que você está, então você tem um caminho para percorrer e você sabe o momento certo de entrar e com quem entrar em um relacionamento.
E todas as vezes que você começa algo fora de tempo, tenha certeza que a imaturidade vai ser o principal resultado do fim do seu relacionamento. Querido, o relacionamento, quando ele começa errado, ele vai terminar errado. Por quê? Porque não tem como você exigir maturidade de quem não tem. E relacionamento, querido, ele precisa de maturidade. Nunca se esqueça que a última coisa que Deus deu para Adão foi uma esposa. Primeiro ele deu a palavra, depois ele deu trabalho. Então quando Adão se tornou o homem que estava ali ocupado com o trabalho, munido da palavra do Senhor, então Deus deu a ele uma companheira. Não tente inverter as ordens, porque se você inverter as ordens, você vai se frustrar. É justamente o momento em que pessoas estão tentando colher algo sem nunca ter plantado. Cara, você quer ter um relacionamento na sua vida que seja de sucesso, seja no casamento, seja na fase de namoro? Busque primeiro a palavra do Senhor. Busque o tempo de amadurecimento na palavra de Deus. Porque quando você amadurece na palavra de Deus, você amadurece em princípios. E quando você estiver se relacionando com uma mulher, você vai saber tratá-la bem. Por quê? Porque você aprendeu sobre princípios. Entende que muitas vezes pessoas às vezes querem colher aquilo que nunca plantou? Ou seja, tem gente que às vezes senta num sofá e fala assim: cara, eu não consigo encontrar ninguém na minha vida, ou eu só me frustro na minha vida, ou eu só firo os meus sentimentos. Mas por quê? Porque será que o tempo que você não deveria estar plantando, você estava tentando colher? Será que não era necessário você passar por um tempo de amadurecimento na sua vida para depois, então no momento certo, você começasse a se relacionar com alguém? Queridos, a minha filha, eu vou te falar um negócio, acaba vai ter que ser muito macho para poder conversar com ela. Sentar comigo e pedir a mão dela em namoro, porque a primeira coisa que eu vou perguntar é: o que é que você tem para oferecer, meu filho? O que é que você tem, não de forma, quando eu digo oferecer, é de forma de propósito, de maturidade. O que é que você tem aí, meu filho? Você tá fazendo o que da vida? Você tá estudando? Você tá fazendo o quê? Você quer namorar com a minha filha pra quê? Você tá pensando que aqui é o quê? A casa da mãe Joana? Não é não, meu filho. Nós precisamos entender que tudo fora de hora, uma fruta, quando ela cai do pé fora de hora, querida, ela não é possível ser consumida. Da mesma forma que se demorar demais para consumir, ela fica podre. Entende que nós precisamos respeitar os tempos e as estações. Então não tente colher aquilo que você nunca plantou. Irmão, eu já conheci homens de 30 anos morando com a mãe. Ah, mas o problema não é morar com a mãe. Realmente o problema não é morar com a mãe. O problema é viver dependendo com a mãe eternamente. Cara, você tem que amadurecer. Você tem que crescer na sua vida como pessoa, como profissional. Então, não tente pular as etapas da sua vida. Existe um momento, cara, que você é sustentado pelos seus pais, que os seus pais abençoam você, cuidam de você. E é nesse momento que você se prepara, você está plantando, para que no momento oportuno você comece a colher. Então, você entra numa faculdade, você se profissionaliza, você busca empreender, você busca crescer na vida. Por isso que a palavra também nos ensina: Salomão, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque a formiga, ela está todo o tempo trabalhando. Então, aquele que trabalha tem propósito. Trabalhar é do Senhor. Queridos, entenda isso. Todos os discípulos que Jesus encontrou, eles estavam ocupados com alguma coisa. Jesus não buscou usar pessoas desocupadas. Então, primeiro princípio, querido, guarde isso. Deus usa pessoas ocupadas. Ah, mas Deus vai usar pessoas ocupadas? Sim. Deus usa pessoas ocupadas. Você sabe por quê? Porque a pessoa ocupada, ela gera resultado. A pessoa ocupada não tem preguiça. A pessoa ocupada tem coragem de ir lá e realizar e fazer. E esse é o tipo de pessoa que Deus usa. Porque no final das contas, não é o tanto que você é capaz de fazer com as suas mãos, mas o quão disponível você está para obedecer às direções do Senhor. E então os resultados serem extraordinários, porque Deus é contigo. Então, respeite o tempo, querido. Respeite o tempo. Plante no momento que você tem que plantar, para que você colha no momento certo. Não tente pular essas etapas, porque todas as vezes que você pula essas etapas, você está tentando viver aquilo que você não foi preparado para viver. Amém? Olha só no versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. Ele não está falando de assassinato aqui. Eu lembro de um jovem que veio perguntar para mim: rapaz, então quer dizer que Salomão está falando sobre assassinato? Tem hora que eu tenho que matar o caba e tem hora que eu tenho que perdoar ele, curar ele. Não é isso, queridos. Aqui, Salomão está se referindo mais uma vez sobre relacionamentos. Existe tempo de matar, existe tempo de curar. Sabe, tem gente que vive no tempo de matar.
Quer que eu te dê um exemplo? Sabe aquela pessoa que já acorda com 2 espadas na mão, já acorda assim, ó, quem é que eu vou brigar hoje? Com quem é? Cadê? Você dá um bom dia, ela bom dia o quê? Já sai cortando, já sai metendo a faca. Gente que vive num tempo de guerra. Gente que vive falando de ex-relacionamento que teve, de ex-patrão, de ex-amigo. 10 anos se passaram e a pessoa ainda tá lá remoendo aquele negócio que foi feito contra ela e tá todo o tempo. Você não pode dizer um A. Então, fulano, aqui sua roupa, o que tem minha roupa? O que tem meu cabelo? O que tá te incomodando tanto? Você já conheceu pessoa assim? Pessoa que vive no tempo de guerra? Queridos, existem momentos da nossa vida em que nós passaremos por guerras. Existem momentos em nossa vida em que pessoas farão coisas contra nós. Nós iremos entrar em conflito com alguém em algum momento. Isso é fato, nós passaremos por momentos assim. Só que o que nós precisamos entender é que nós não podemos viver em tempo de guerra. Guarde isso com você. Uma principal característica de quem vive em tempo de guerra, querido, é uma pessoa que não tem paz naquilo que faz. A pessoa que vive em tempo de guerra, ela não tem paz em nada daquilo que ela for fazer. E tudo aquilo que ela se propõe a fazer, irmão, é pesado, é difícil. Porque ela vive em tempo de guerra. Sabe aquela pessoa que às vezes senta com você e tá no emprego novo, mas uma hora ou outra traz à memória aquilo que o patrão dela fez no emprego passado. Ah, mas quando eu tava na minha outra empresa e o meu patrão, e parará, e 10 anos se passou, encontrou o cara na rua e falou, ó, aquele cara ali, e isso, e aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Saia do tempo de guerra. Saia do tempo de guerra, já passou. Aquilo que fizeram contra você, joga no mar do esquecimento, assim como Jesus fez com seus pecados. Vai pra frente, anda pro propósito que Deus tem pra tua vida. Entre no tempo de curar. Entre no tempo de curar, irmão. Tem gente que precisa entrar no tempo de curar. Tem gente que precisa esquecer, deixar pra trás aquilo que fizeram contra você. Tem gente que precisa superar isso, se desarmar. Porque guarde isso que eu vou falar pra você agora. Isso é muito forte. Deus ministrou isso muito forte ao meu coração. Todo o tempo, preste bem atenção, todo o tempo que você determina para outra pessoa é o tempo que você vai viver. O tempo que você determinar para outra pessoa é o tempo que você vai viver. Se você deseja guerra para outra pessoa, é guerra que você vai viver. Se você deseja um tempo ruim para outra pessoa, é um tempo ruim que você vai viver. Se você deseja que a outra pessoa, por mais mal que ela tenha feito para você, se você deseja que ela seja destruída, então é uma vida de destruição que você vai viver. Todo o tempo que você determinar para alguém será o tempo que você irá viver. Por isso que existe o tempo de curar. Irmão, existe o tempo de fechar essa ferida. Existe o tempo de você perdoar. Existe o tempo de você superar. Existe o tempo de você parar de estar acorrentado àquilo que fizeram contra você no passado. Uma das principais também características daqueles que vivem em tempo de guerra é que eles vivem em círculos. Eles sempre vivem em círculos, revivendo aquilo que um dia fizeram contra eles. Então, irmão, em nome de Jesus, viva o tempo de curar se você está precisando. Saia do tempo de guerra. Jesus, ele sempre nos ensinou que se batermos em nossa face, dê a outra para que bata. Porque Jesus, ele está nos ensinando, cara, não vale a pena viver no tempo de guerra. Não vale a pena viver no tempo onde você está constantemente com suas armas levantadas a ponto de arrumar confusão, porque você está tão ali naquela pressão que você pensa a maior defesa é o ataque. E você está atacando todo mundo, inclusive a si mesmo. Então, se cure, irmão. Se cure. Perdoe quem você precisa perdoar. Mude a estação da sua vida, irmão. Não pare no tempo, porque aquele que para no tempo perde a oportunidade de ser ricamente usado pelo Senhor. Irmão, muda a página. Em nome de Jesus, muda a estação que você está. O tempo de guerrear passou. Agora é o tempo de curar, é o tempo de cicatrizar as feridas, é o tempo de deixar no passado aquilo que é do passado e abrir o seu coração para o novo. Só que nunca se esqueça que o novo de Deus jamais vai vir enquanto você estiver com armas na mão. Guarde isso com você. O tempo de Deus só vai surgir na sua vida quando as armas que você estiver segurando forem colocadas no chão. Então o tempo de paz e o novo do Senhor vai surgir na sua vida. Amém? Olha só outro exemplo aqui. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Queridos, quando eu orava ao Senhor e pedia a direção, eu digo tempo de derrubar e tempo de edificar, mas por quê? Sabe, existem relacionamentos em nossa vida que é necessário que a gente derrube.
Existem amizades que é necessário que às vezes a gente se afaste. Existem amizades em nossa vida que às vezes é necessário que nós tenhamos um distanciamento. Por mais estranho que isso pareça ser, mas tem pessoas na sua vida, queridos, que elas precisam sair da sua vida. Existem amizades que elas precisam sair da sua vida. Você sabe por quê? Porque tem gente que vai passar por você, vai se relacionar com você, que vão te edificar, que vão te ajudar, que vão abrir portas sobrenaturais na sua vida, que só Deus seria capaz de te conectar com essa pessoa. Existem pessoas que vão agregar ao seu chamado, assim também como existem pessoas que irão atrasar o seu chamado. Pessoas que não entendem de propósito, pessoas que estão tão firmadas em um entendimento que não é aquele que o Senhor tem para a sua vida, que elas mais atrasam você do que te ajudam. Quer que eu te dê um exemplo de alguém assim? Uma pessoa tóxica. O que é uma pessoa tóxica? É uma pessoa que tudo que acontece na vida, ela reclama. Uma pessoa que tudo que acontece no meio financeiro, econômico, ela está sempre sentada perto de você, dizendo, nossa, você viu? Está acontecendo tudo isso e isso de ruim. É a pessoa mais informada de notícia ruim que você conhece. Mas você já andou com gente assim? A pessoa é totalmente informada de quê? De notícia ruim. Você senta bem e se levanta depressivo. Irmão, esse tipo de pessoa não é saudável que você ande. Esse tipo de pessoa não é saudável que você tenha um relacionamento próximo. Por quê? Porque ela não vai gerar em você esperança. Pelo contrário, ela vai gerar em você dúvida, descrença, medo, ansiedade, depressão. Ela vai gerar em você tudo isso. Assim também como pessoas invejosas, pessoas fofoqueiras. Pessoas que olham pro outro e falam assim, rapaz, você viu a vida de fulano? Olha, não sei não, hein? Ele tá crescendo hoje, mas não sei, provavelmente ele tá acontecendo alguma coisa de errado. Olha, uma hora a casa cai. Você já conheceu gente assim? Não pode ver o crescimento do outro, que já começa a falar e a duvidar por que o outro tá crescendo, se realmente tá crescendo de forma correta. Tem gente que é assim, querido, tóxico. Então, existe tempo de construir amizades, existe tempo de destruir amizades, existe tempo de você se afastar de pessoas que te afastam de Deus. Afaste-se de pessoas que te afastam do propósito. Guarde isso com você em nome de Jesus. Queridos, eu estou correndo aqui porque o nosso tempo ele é limitado. Então eu estou trazendo para vocês tempos e estações para que você entenda que a sua vida ela é regida, assim como a natureza, de estações, e você precisa respeitar os momentos da sua vida, os processos. Você precisa entender, porque aquele que sabe a estação que está, ele não vê a chuva passar e não planta. Entende isso? Quando ele percebe que, está no tempo de plantar, então ele vai lá e planta. E quando ele percebe, está no tempo de colher, então ele vai lá e colhe. E os princípios do Senhor começam a se manifestar na sua vida. Por quê? Porque você está dentro dos tempos e das estações. Isso é viver em sabedoria. Então, querido, em nome de Jesus, nesse princípio de amizade, se afaste de pessoas que te afastam do propósito, se afaste de pessoas que te afastam do Senhor, se afaste de pessoas que são má influência para a sua casa. Pelo amor de Deus, eu não sei porque que veio essa nota no meu coração, mas se afaste de amizades que são péssimas influências para sua casa. Irmão, eu já vi relacionamentos acabarem, sabe por quê? Porque homens começaram a se relacionar com outros homens solteiros e começaram a criar a vontade de viver vida de gente solteiro, acaba sendo casado. Irmão, o problema não é se relacionar não é ter amizade com quem é solteiro. O problema é tenha afinidade, passe mais tempo com gente que é casada, que compartilhe dos princípios que você carrega. Porque, irmão, a pessoa que é solteira, ela vai querer viver vida de solteira, cara. E se tu é casado, você tem que viver vida de quem é casado. São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas que precisam ser respeitadas. Então, não tente, muitas vezes, se relacionar demasiadamente com pessoas que são solteiras, porque depois você vai ser gerado em você uma vontade de viver vida de solteiro, cara, quando você é casado. Eu já vi muito isso acontecer, principalmente com pessoas que não compartilham de princípios cristãos, e aí o cara às vezes está tentando viver vida de garotão, tendo uma esposa dentro de casa, irmão. Não faça isso não, velho, isso não é sábio, isso não é viver os tempos e as estações do Senhor na sua vida. Então, muito cuidado com as suas amizades, muito cuidado com quem você se relaciona. E pra gente finalizar, olha só o que está dizendo aqui, ó. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Parece que Salomão está falando a mesma coisa aqui, né? Tempo de chorar, tempo de lamentar, tempo de rir e tempo de dançar.
Só que se você parar para prestar atenção, queridos, tempo de chorar e tempo de rir, muitas vezes é dentro de nós. Existirá um momento na sua vida em que você vai chorar. Posso te dizer uma coisa, queridos? Você vai passar por situações em que você vai precisar chorar. Eu perdi um tempo, já compartilhei isso com vocês, eu perdi alguns meses atrás meu tio, que tanto amei. Um tio que foi o melhor, assim, meu Deus, que tio! Ele era como um pai pra mim. Perdi. E, queridos, existe o tempo de chorar. Posso te dar um conselho? Chore. Chore. Queridos, é loucura no tempo de chorar você querer sorrir. Muita gente, às vezes, não chora porque guarda e o sentimento que não foi expressado vira sintoma. Sabe aquela pessoa que guarda tanto um sentimento, guarda tanto aquela vontade de chorar, que dá aquela dor na garganta, e ela guarda tanto aquilo pra ela, ela não chora, que começa a sentir sintomas, começa a se sentir mal. Então é verdade que muitas vezes na tua vida o fardo é tirado de você no momento que você se desaba em lágrimas, não é assim? Então deixa eu te contar uma coisa, chore. No tempo que você for chorar, chore. Quando Salomão ele fala desses dois tempos, ele diz que existem momentos em nossa vida que nós iremos passar por choros internos. Nós iremos sofrer internamente e nós iremos sorrir internamente. Só nós e Deus. Querido, você sabe, você já passou por momentos assim. Eu já passei por momentos em que eu chorei sozinho. Só eu e Deus, irmão, ninguém estava vendo. E o momento que eu estava sorrindo, só eu e Deus, ninguém estava vendo. Assim também como existe o tempo de lamentar e o tempo de dançar. O tempo de lamentar é quando você lamenta para alguém, quando você chora para alguém. Mas deixa eu te dar um princípio aqui de sabedoria, irmão. Cuidado com quem você chora. Porque tem gente que se conecta com sua dor, mas repudia a sua alegria. Tem gente que com você, enquanto você tá ruim, enquanto você tá mal, ele tá junto de você. Mas tem gente que, essa mesma pessoa que no momento da desgraça, quando eu falo desgraça, falo falta de graça, falo no momento difícil, ela tá bem com você, ela tá ali, pô, tamo junto, mas no momento que você começa a melhorar, ela começa a ter inveja de você. Então cuidado com quem você chora. Mas posso te dar um conselho? No momento de chorar, irmão, chore. Porque chorar liberta. Chorar lava a alma. Chorar traz com que você exteriorize aquilo que você precisa dizer, o que as palavras não conseguem expressar. Então, irmão, no momento de chorar, não guarde choro. Esse negócio de homem não chora, isso é conversa fiada. Cara, chore. No momento de você chorar, tenha a coragem e a ousadia de chorar. Se derrame. Tem gente que chora a conta gota, né, irmão? Tem gente que passa por uma situação adversa e toda vez que lembra tá lá chorando. Toda vez que lembra tá lá chorando. Irmão, chore no tempo que precisa chorar, mas se alegre no tempo que precisa sorrir. Não fique chorando eternamente. Também tem aquela pessoa que chora de uma vez, né? Eu conheço gente assim. Tem gente que passa por uma adversidade e ela chora tudo de uma vez, irmão. E pronto, nunca mais, quando toca nesse assunto, nunca mais chora. Mas se adapte de acordo com aquilo que, de acordo com quem é, com a sua característica. Mas nunca se esqueça, no tempo de chorar, chore, mas no tempo de sorrir, irmão, sorria. Querido, você sabe aquela pessoa, você já passou por uma situação assim? Sabe aquele momento que você tá tão alegre, mas tá tão alegre que você fala assim, rapaz, eu tô até com medo, vai acontecer alguma coisa ruim, não é possível. Tô tão feliz que parece que eu tô até com medo de sorrir. Você já passou por um momento assim, querido, em que você tava tão feliz que você teve até medo, rapaz, eu tô até com medo de sorrir, porque tá tão bom aqui que eu tô com medo de acontecer alguma coisa ruim. Você já passou por tempos assim? Porque, queridos, entenda isso, às vezes nós temos tanto medo de viver as nossas estações, porque é isso que o inimigo quer, confundir você para que você não viva nas estações certas. E quando você está chorando, ele quer que você viva isso eternamente, remoendo um sofrimento. Porque enquanto você está sofrendo, você está parado, você está estagnado. E aí no momento em que a alegria chega, no momento em que Deus abunda a sua vida, no momento em que Deus libera uma bênção sobrenatural, aquele emprego que você espera surge, aquele relacionamento que você tanto orava para o Senhor dar certo, aquela casa que você buscava comprar, o Senhor abençoa, aquela provisão do Senhor que você tanto buscava acontece, e aí o inimigo fala na sua orelha, ei, cuidado, viu? Essa alegria, a alegria de pobre dura pouco, a alegria de pobre já acaba. Querido, isso é do capeta, isso é do inimigo, isso é das trevas. Então nunca deixe que o seu tempo de alegria seja corrompido por qualquer sugestão do inimigo. Quando você tiver que sorrir, meu irmão, sorria com força.
Dê brados de alegria, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, sem medo de que possa vir um momento ruim depois, porque posso te dizer uma coisa? Vai vir, o momento difícil da sua vida vai vir, irmão. O problema é que às vezes nós estamos fora de estações tentando viver aquilo que Deus não nos chamou para viver. E é no momento que a gente deveria sorrir, a gente está chorando. E no momento que a gente está chorando, a gente está sorrindo. Só que não, irmão, entenda isso. Chore o que você precisa chorar no tempo de chorar. E sorria no momento que você precisa sorrir, irmão. Não pule as estações da sua vida. Não pule os tempos, não pule as etapas. Existirão momentos, queridos, que Deus vai pedir para você, para que você chore. Existirão momentos na sua vida para que Deus peça para que você jejue. Então jejue. Existirão momentos na sua vida em que Deus vai pedir, espere. Então espere. Existirão momentos na tua vida em que Deus vai pedir, confie. Eu estou preparando algo grandioso para você. Eu estou programando algo na sua vida que vai se concretizar. Então confie em mim. Irmão, viva as estações de cada vez. A palavra diz que Deus dá a semente ao que semeia. Existirão sementes na tua vida que Deus vai dizer assim, semeie. E você precisa semear no tempo certo. Nunca se esqueça, querido, porque aquele que come a semente perde a oportunidade de vivenciar coisas do Senhor, desfrutar de coisas do Senhor que ela poderia ter desfrutado se ela tivesse plantado no tempo certo. Então, querido, não viva fora de época, não viva fora de estação, não pule as etapas na sua vida. Essa é o principal conselho que eu quero deixar para você, para que essa semana seja uma semana de bênçãos na sua vida, para que a sua vida seja uma vida sábia, uma vida onde você sabe a estação que você está e você não pula etapas, você vive aquilo que você precisa viver. Chore aquilo que você precisa chorar. Perdoe quem você precisa perdoar. Sorria no momento que a alegria do Senhor vier sobre a sua vida. Afaste-se de quem você precisa se afastar. Comece a cultivar amizades que vão fazer com que você cresça. Irmão, isso é sabedoria. E em nome de Jesus, eu desejo a sabedoria do Senhor fluindo dentro de você. Amém? Fecha os teus olhos, querido. Deixa eu liberar algo poderoso sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento, mais um devocional, Senhor, onde nós aprendemos os tempos e as estações. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, um derramar sobrenatural de sabedoria sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Pai, que eles entendam os tempos e as estações que eles estão. Pai, que eles possam curar, Senhor, quem precisa de cura. Que eles possam, Senhor, afastar-se de quem eles precisam se afastar. Que eles possam cultivar amizades que vão levar eles, Senhor, a mais próximo para viver o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam respeitar as épocas para tomar decisões em sua vida, tomar decisões em suas sociedades. Pai, em nome de Jesus, que os projetos que o Senhor colocou no coração deles, Senhor, se cumpram. Pai, libera, Senhor, uma chuva seródia de bênçãos, uma chuva, Senhor, onde eles vão viver o sobrenatural. Pai, sabedoria para relacionamentos, sabedoria para decisões, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que junto da sabedoria, a honra e riquezas. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, a sabedoria, o temor ao Senhor sobre a vida de cada um deles. Pai, eu abençoo a semana deles, eu abençoo a casa deles. Pai, eu imponho minhas mãos sobre eles agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que eles toquem, eles prosperem, que tudo aquilo que eles façam dê certo, que nenhuma tentativa do inimigo sobre a vida deles, Senhor, possa prosperar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus por mais um devocional. Eu espero em nome de Jesus que você tenha sido ricamente edificado. Eu espero que você saia daqui mais sábio do que você entrou. E queridos, eu peço, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta o vídeo. Vamos juntos alcançar pessoas, disseminar a palavra de Deus, crescer nesse propósito, nesse devocional. Afinal de contas, nós temos uma meta. Nós vamos ter 1000 pessoas online e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Querido, um beijo no seu coração. Uma ótima semana para você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até amanhã às 7h30 da manhã, tá bom? Queridos, tchau, tchau. Deus abençoe você. Forte abraço.